Eu vou compartilhar aqui o meu estudo, porque hoje eu tenho uma oportunidade no Insight dos jovens da igreja. E o que eu vou falar aqui serviu para mim, pode ser que sirva para alguém lá no grupo dos jovens e pode ser que sirva para você também que está ouvindo. É sobre uma experiência que gerou uma reflexão na minha vida, algo que mudou, graças a Deus. Então, primeira coisa eu quero ler em 1 Coríntios 6:12. E aqui fala: posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. E é sobre isso que eu quero falar, sobre coisas que nos dominam. No retiro desse ano, teve um momento lá em que as meninas estavam separadas dos meninos, a gente teve um culto, um bate-papo ali, e depois disso, todas nós nos unimos numa roda, e cada menina faria uma promessa de algo que mudaria na sua vida com o intuito de estar mais próximo de Deus. Algo que estava ali meio que te alimentando, te roubando o tempo e você não estava conseguindo desenvolver o seu relacionamento com Deus, vamos dizer assim. E naquela roda ali, eu prometi algo que para mim já era uma dificuldade, que era reduzir o tempo em que eu ficava nas redes sociais. E ali eu fiz a promessa de que a partir daquele dia eu ficaria 1 hora por dia, exceto os fins de semana, mas eu ficaria 1 hora só por dia nas redes sociais. Era o meu limite de tempo para as redes sociais. Algo que eu já vinha tentando há muito tempo e que era uma dificuldade gigantesca. E eu não conseguia cumprir, então falei, vou fazer essa promessa, né? Tinha que fazer alguma ali também, já aproveitando e tá. E aí eu fiz essa promessa. O que aconteceu foi que depois que eu saí dali, eu consegui por um tempo manter e depois não mais, consegui um dia, depois não, um dia, depois não, um dia, depois não, e virou que até hoje o meu celular tem esse limite, mas eu não cumpria ele, eu simplesmente clicava lá em ignorar o limite e continuava nas redes sociais. Então, pra mim, era algo assim, literalmente impossível, eu não conseguia. Muito difícil. Até que chegou, depois de muitas tentativas, no dia 13/9, pouquinho tempo atrás, eu decidi fazer um propósito com Deus. Na verdade, o Bruno já veio me falando há um tempo sobre: Loma, se você não consegue vencer algo, faça um propósito com Deus, porque daí você tem que cumprir. E pra mim era impossível eu fazer um propósito com Deus, porque eu tinha certeza que eu não ia conseguir cumprir, e eu não seria doida de fazer algo que eu não pudesse cumprir. E foi acontecendo isso, mas chegou no dia 13/9, eu acredito que por impulso assim do Espírito Santo também, eu decidi fazer esse propósito. E quando eu lembro muito bem que quando eu fiz esse propósito com Deus, eu senti medo, eu senti desespero mesmo, porque eu falei na minha cabeça, eu tô fazendo algo que eu sei que eu não vou conseguir cumprir. E eu fiz um propósito com Deus, na verdade não era 1 hora de redes sociais por dia, era 30 minutos e depois das 21h30, ou seja, só lá pra noite mesmo, eu tinha 30 minutos cronometrados para mexer no celular, e não só mexer no celular, nas redes sociais, mas entrar com intenção nas redes sociais, ou seja, eu não ia sair vasculhando ou vendo story de todo mundo, eu ia entrar e naquelas pessoas que já me edificaram ou tiveram alguma coisa a acrescentar na minha vida, então eu ia entrar nas redes sociais com intenção, não era entrar para ficar vendo a vida de qualquer um aleatório. E aí eu fiz esse propósito, assim, com aquele medo, com aquele desespero, porque pra mim isso realmente seria impossível. E eu confesso que assim que eu anotei no papel aquele propósito e eu falei em voz alta, falando, Bruno, eu fiz um propósito com Deus em relação às redes sociais, eu me senti como um viciado, um drogado sendo liberto por Cristo. Porque o desejo, aquele anseio de estar ali, aquele vício literalmente desapareceu no momento em que eu fiz o propósito. Desde então eu estou nesse propósito e assim,
é fácil, é tranquilo, eu não fico procurando, eu não fico esperando da hora para poder mexer. Teve dias que eu não mexi, teve muitos dias que eu saí, eu não bati os 30, a maioria dos dias eu não bati os 30 minutos cronometrados, então eu saí antes do tempo, então eu me senti realmente liberta. Essa foi então a experiência. E depois dessa experiência, na minha cabeça ficou martelando o que me domina, o que mais me domina, porque eu fui liberta disso, e o que mais está me dominando? E foi aí que outras coisas começaram a vir à tona. E aí eu decidi fazer um segundo propósito em relação a estas coisas que eu via claramente que estavam me dominando. Alguns alimentos, algumas compras, algumas falhas no meu caráter começaram a surgir. E alguns hábitos que eu via que a carne sempre vencia, hábitos que eu gostaria de implementar na minha vida e eu não conseguia, porque sempre a carne vencia. Então começou a vir à tona coisas ou situações ou práticas ou enfim, qualquer coisa na minha vida onde eu não conseguia fazer aquilo que eu queria e eu era dominada pela carne. E aí eu fiz um propósito em relação a isso para mudar essas coisas e literalmente vencer a carne. E essa é a reflexão que eu alcancei com essa experiência. Que realmente quando eu comecei a vencer a carne, a parte espiritual começou a vir à tona. Literalmente a carne estava sobressaindo e a parte espiritual estava sufocada. E quando eu comecei a entender que coisas estavam... na verdade, quando eu comecei a dominar coisas que me dominavam, a carne que me dominava, práticas da carne que me dominavam, a parte do espírito começou a sair. E aí eu comecei... E assim, isso foi acontecendo assim naturalmente. Eu comecei a me voltar mais para a oração. Parece que aquele anseio, ele converteu para as coisas do Espírito. Eu comecei a me voltar mais à oração, me voltar mais à leitura da Bíblia, me voltar mais à intenção do porquê eu sirvo a Deus, o porquê eu estou aqui, qual é o propósito, qual é o objetivo. Agora, assim, falhas no meu caráter cristão começou a aparecer. Eu comecei a enxergar falhas que precisavam ser mudadas, coisas que estavam erradas, coisas que estavam em desacordo com a palavra de Deus. Eu comecei a buscar pessoas que me ensinavam e eu comecei a desenvolver a parte espiritual. Eu comecei a buscar de forma natural, de forma simples, sem aquele, nossa, eu preciso ler a Bíblia, nossa, eu tenho que orar. Não, a coisa começou a fluir. Então, essa é a reflexão sobre essa experiência. A minha carne estava sobressaindo ao espírito sem sequer que eu percebesse isso. E quando eu consegui dominar a carne, a parte espiritual começou a sobressair e aí começou a fluir, começou a caminhar, começou a direcionar. Então, o que eu queria trazer hoje eu digo que não foi assim do nada. Eu sabia há muito tempo que as redes sociais, por exemplo, era algo que estava me dominando, era algo que estava roubando meu tempo com Deus. E de repente, quando eu comecei a dominar isso, outras coisas que me dominavam veio à tona. Então, a gente sabe, a gente consegue ver, se a gente parar um pouquinho para refletir, a gente sabe que tem alguma coisa ali que está em desordem, a gente sabe que tem coisa ali que a gente precisa tirar, ou coisas que estão nos dominando, ou coisas que estão roubando, ocupando o lugar que Deus deveria ocupar. Então, essa é a reflexão. Eu gostaria que você tirasse um tempinho para pensar. Ou, nem, às vezes, como eu disse, eu já sabia que isso estava errado. Às vezes a gente não vai nem precisar parar para pensar. Enquanto eu estou aqui falando, acredito que essa coisa aí que pode estar te dominando, ou ocupando o lugar de Deus, ou servindo como idolatria na sua vida, isso
já deve ressaltar à sua mente, ao seu coração, e que você consiga. E se você não conseguir, faça um propósito. É loucura, mas faça um propósito para que isso mude, para que você consiga, para que você tenha a ajuda do Espírito Santo para realizar essa tarefa e comece a reorganizar as prioridades na sua vida. Tirar aquilo que te afasta de Deus, tirar aquilo onde você está perdendo o domínio, tirar aquilo que está te escravizando. A maioria, eu acredito, dessas coisas que nos escravizam hoje, principalmente aos cristãos, não são coisas ilícitas, não são coisas que, não são pecados, não são coisas que te afasta de Deus se você usar com sabedoria, mas são coisas lícitas, como uma rede social, mas que pode estar dominando você, que pode estar escravizando você, ou um desejo, ou algum, eu não sei, cada um sabe, é aquilo que eu falei, certeza que no seu coração, na sua mente, já ressaltou aí qual é a sua dificuldade, qual é o que é que tá roubando o tempo de Deus, que tá te escravizando, que sempre tá vencendo você, que todo dia você tenta fazer diferente e não consegue, todo dia você tenta uma coisa diferente e não consegue. Então que você possa dar esse passo. Se você não conseguir por conta própria, como eu não consegui, ore a Deus, faça um propósito com Deus, peça ajuda do Espírito Santo, que você vai se sentir como eu, liberta. E vai poder... E isso vai ser a porta, vai ser o primeiro passo para que outras coisas venham à tona, para que outras coisas que te dominem, que você nem sabe, venham à tona, ou para que o Espírito Santo possa, a parte espiritual possa sobressair na sua vida e te levar a cada dia estar mais perto de Deus, mais parecido com Ele, mais cheio do Espírito Santo e vivendo o seu propósito, vivendo aquilo que Deus te chamou, entendendo o porquê das coisas, te dando sentido para a vida e para tudo que você faz. É isso.